Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 5 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje, à nossa volta, há muitas propostas de salvação e de vida plena. Essas propostas podem estar no âmbito de alguma religião ou não. Muitas vezes, o ser humano é seduzido e apresentado a muitos caminhos que lhe garantem uma vida segura, plena e totalmente realizada. Entretanto, somente em Jesus podemos encontrar tudo aquilo de que necessitamos para que sejamos pessoas realizadas. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas uma vida autêntica e coerente. O que Jesus faz e propõe está em íntima sintonia com o Pai, e por isso nada do que Jesus faz tem caráter individualista, mas apresenta-se como fruto de comunhão perfeita. A partir de suas palavras e dos seus ensinamentos, Jesus se torna exemplo a ser seguido. Querido irmão, querida irmã, o antigo povo de Deus fez uma forte experiência de Deus em toda a sua peregrinação no deserto, numa longa passagem da escravidão para a liberdade. As comunidades cristãs se viram como que nessa travessia do deserto, ao lado de Jesus. No deserto, o povo antigo foi sustentado pela lei dada no Sinai e pelo maná, pão que caía do céu como orvalho. Essa experiência do povo judeu preparou a nova e definitiva ação de Deus, que sustenta seu povo com sua palavra e com seu pão. Jesus é o verdadeiro pão do céu, que alimenta e sustenta seu povo com sua presença, com sua palavra, com sua entrega na cruz. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é preparar-se para a participação na missa dominical e esforçar-se sempre para participar da Eucaristia. E agora, reze assim comigo. Ó Jesus, pão da vida, concede-nos o dom de mergulhar no sentido profundo da Eucaristia, pela qual entramos em comunhão com a Trindade Santa e nos solidarizamos com os irmãos e irmãs. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 5 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos capítulo 8, do versículo 26 a 40, o
texto de João 6, 44 a 51, rezar o Salmo 65. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura dos Atos dos Apóstolos e a sequência da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e o acompanha. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém mo explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje é um convite a nos alimentar da palavra e da Eucaristia para que tenhamos a vida eterna. Temos, portanto, diante de nós as duas mesas do banquete eucarístico: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Sobre a mesa da palavra, nos fala a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Filipe é enviado por Deus para dar testemunho de Cristo ressuscitado por meio do ensino da palavra. No encontro com o eunuco, ele tem a oportunidade de ensiná-lo a ler, a interpretar e a viver a palavra de Deus. O eunuco lia o livro santo, mas não tinha ninguém que o explicasse. Quantos ainda hoje são como esse homem? Trazem dentro de si o desejo de conhecer a palavra de Deus, se esforçam para isso, mas não tem quem a explique. Não são poucos os que não vivem a sua religião porque não entendem a sua doutrina, os seus ensinamentos e, sobretudo, a palavra de Deus, que fundamenta a missão da igreja. Vemos aqui
a importância de haver na comunidade estudos bíblicos, como, por exemplo, cursos de Bíblia, círculos bíblicos, encontros para fazer a leitura orante da Bíblia e tantos outros recursos que podemos ter em nossas paróquias e comunidades que ajudem a ler e entender a palavra de Deus. Filipe nos dá hoje um exemplo. Devemos descobrir e aproveitar as oportunidades e ocasiões que Deus nos oferece para ensinar a sua palavra. Ele se coloca à disposição para ensinar aquele que até então não havia tido oportunidade de encontrar alguém com essa disposição. Quando ele entende a palavra, ela o transforma. A transformação se dá no desejo que o eunuco tem de ser batizado. Batizar significa assumir um compromisso com o Cristo, com os seus ensinamentos e com a comunidade. E é o que o eunuco faz. Ele recebe o batismo e depois do batismo, Filipe é arrebatado, isto é, desaparece da frente dele. O arrebatamento significa que a partir de então, já batizado, o eunuco agora não precisaria mais de Filipe. Ele iria viver o seu batismo e dar testemunho do que viu e aprendeu. Seria, portanto, um multiplicador da palavra de Deus. Filipe, por sua vez, daria continuidade à sua missão em outro lugar. É isso que Deus quer de cada um de nós. Cultivar no coração o desejo de ouvir e viver a sua palavra e ser um multiplicador dela, aproveitando as ocasiões que a vida nos oferece. Que o exemplo do eunuco e de Filipe esteja sempre diante de nós e em nossa missão de discípulos e missionários. Porém, para isso é preciso se alimentar também da outra mesa, a mesa eucarística. Na Eucaristia, Jesus se oferece como alimento para nós. Ele é o pão da vida. Quem dele comer nunca morrerá. É o pão que nos fortalece e nos dá vida, nos capacita para a missão. Quando o comungamos, Cristo passa a fazer parte da nossa vida e seu Espírito está em nós. Esta é uma das formas mais eficazes de irmos até Deus. O texto de hoje fala sobre isso, ir ao Pai por meio de Jesus. É com Jesus que vamos ao Pai. Jesus é a presença de Deus entre nós. Ninguém viu o Pai, mas o Pai se fez conhecer pelo Filho. Jesus é a encarnação de Deus. Por meio dele, vimos o rosto de Deus e nos identificamos com ele. Jesus se fez humano para nos tornar mais divinos. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Trazemos em nós uma parcela de divindade. É o amor de Deus por nós que possibilitou esse acesso, essa identificação, esse caminho que nos leva até Ele. Quem viu o Filho viu o Pai, disse Jesus em outro momento a Filipe. Filipe queria ver Deus, mas até então não conseguia vê-lo na pessoa de Jesus. Ao manifestar esse desejo, Filipe abre canais para que Jesus se manifeste em sua vida e revele nele a presença do Pai. É essa percepção que faz de Filipe uma autêntica testemunha da presença de Deus na pessoa de Jesus, o que o conduz para a missão de anunciar isso aos seus irmãos, como vimos na primeira leitura de hoje. Querido irmão, querida irmã, que possamos nos alimentar sempre dessas duas mesas, que a liturgia eucarística nos que a liturgia eucarística nos oferece e sejamos sempre testemunhas fiéis do Cristo ressuscitado aos nossos irmãos que ainda não tiveram essa oportunidade. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, torna-me discípulo fiel ao Filho Jesus, pois fiel do Filho Jesus,
pois seguindo-o terei a certeza de cumprir o querer do Pai e estar no bom caminho do amor. Amém.